E na Câmara tramitam vários projetos que tratam do aborto. Todos os dias, milhares de mulheres no Brasil enfrentam o dilema entre assumir uma gravidez indesejada ou enfrentar o aborto clandestino. Mas na Câmara Federal, os deputados estão cada vez menos divididos. Tramitam na casa pelo menos 29 projetos que tratam diretamente sobre a questão do aborto. A grande maioria das propostas, 22, buscam desestimular o aborto, proibir totalmente ou até tornar a prática crime hediondo. Apenas 7 projetos tratam da descriminalização do aborto ou da redução da pena. Pois é, pelo visto o Congresso está refletindo exatamente o que mostra a pesquisa do Datafolha, que a maioria dos brasileiros é contra a descriminalização do aborto. Cid. Reflete sim, Tiago. E para você ter uma ideia, desses 7 projetos, no universo de quase 30, mais da metade deles foram apresentados ainda nos anos 90. Os poucos projetos que foram apresentados mais recentemente, um trata do reconhecimento de uma nova modalidade de aborto que poderia ser legalizado, o chamado aborto terapêutico. Um outro projeto era do deputado Pompeu de Matos, quando ele era presidente da Comissão de Direitos Humanos. Ele participou de uma audiência pública lá em Campo Grande, onde um promotor do Mato Grosso do Sul pediu que a Polícia Civil abrisse inquérito contra 10 mil mulheres da capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, que teriam praticado aborto entre 2000 e 2008. Esses inquéritos, muitos deles estão em andamento, algumas mulheres foram realmente processadas, né? E está aí colocada a questão. Os projetos em discussão na Câmara, a grande maioria é para aumentar a pena, alguns assim para desestimular o aborto, como por exemplo oferecer uma bolsa em dinheiro para a mulher que foi vítima de estupro, mas uma boa parte desses projetos, eles proíbem o aborto e pior, eles tornam o aborto um crime hediondo, ou seja, agravaria a pena desses crimes. Professor, o senhor acha que essa tendência que se vê aí nos projetos pode piorar a situação que a gente vê no Brasil com relação a isso? E o senhor que trata de bioética, a questão da pesquisa com embriões humanos, isso pode se prejudicar também? Sem dúvida. Nós fizemos uma pesquisa, a Cátedra Unesco de Bioética da UNB, alguns anos atrás, aqui no Congresso, quando foi criada a Dolly, aquela ovelhinha clonada, a primeira ovelha clonada. 15 dias depois de ter sido clonada a Dolly, aqui no Congresso entraram 9 projetos, todos eles contra qualquer forma de clonagem terapêutica, para aproveitar os embriões dessa clonagem para utilizar células-tronco para pesquisa. Nessa semana, nos Estados Unidos, houve o primeiro caso de terapia celular com células-tronco embrionais de embrião humano, né, num paciente que tem problema de paraplegia na coluna cervical, né? Então é claro que essas coisas atrapalham, mas eu queria reforçar realmente essas questões, quer dizer, essa discussão que é científica, ela precisa avançar. E o Congresso Nacional deveria ver, pelo menos, nós poderíamos avançar, porque hoje em dia o proibido é o estupro e perigo de vida para a mãe. Nós podíamos avançar pelo menos para as malformações congênitas do embrião incompatíveis com vida. Seria um passo melhor. Senão nós vamos ficar como o Chile. O Chile é o país mais conservador da América Latina, do seu ponto de vista de moralidade. No Chile, até hoje, por uma questão religiosa católica hispânica do século XVII e XVIII, a mulher pode morrer, mas não é permitido o aborto, nem no caso de perigo de vida para a mãe. Quer dizer, o Brasil, eu acho que com uma moralidade pelo menos um pouco mais avançada, nós deveríamos pelo menos encaminhar-nos no sentido de que as malformações congênitas incompatíveis com vida, por exemplo, num bebê anencéfalo que não tem chance nenhuma de vida, chance zero, né? Que se aquelas mães que queiram interromper a gravidez tenham essa possibilidade, claro, deixando a autonomia, ou seja, aquelas mães cristãs que acreditam que aquele bebê é um ser humano, elas têm todo o direito de manter, mas não têm o direito de impor para as outras essa visão, que no meu entendimento é retrógrada, atrasada. Como eu digo, todos os países da comunidade europeia e os Estados Unidos já têm essa legislação há muito tempo. E nós estamos aqui discutindo ainda no século XX, para o século XIX. Pois é, professor Volney, mas tem muita gente que vê nessa liberalização para o aborto em casos de problemas congênitos como o princípio de uma liberalização geral. Hanna Costa. Pois é. Saber agora da professora qual é a linha que tem caminhado aquelas pessoas que defendem que o aborto
é realmente um crime. Professora, é suficiente do jeito que está? Porque hoje há duas garantias para a mulher, se ela corre risco de vida e se for fruto de um estupro. Qual é a defesa de vocês? Vocês também querem mudanças na legislação e que tipo de mudanças são essas? Não, nós queremos, em primeiro lugar, que se mantenha, né, a legislação que protege, como a gente já tem dito, o embrião, que não adianta dizer, hoje qualquer mãe, ela faz ultrassom, ela vê perfeitamente que com 10 semanas ela tem um bebê perfeitamente formado dentro dela. É assim pequenininho, mas está perfeitamente formado e qualquer pessoa hoje em dia sabe disso. Não dá mais para dizer que é um monte de células, né? E, na verdade, o que tem acontecido nesses países em que, como explicou o professor Vonei Garrafo, o aborto tem sido autorizado, como na Espanha, como em Portugal, os médicos estão preocupadíssimos, né? Meninas de 18 anos já fizeram 3 abortos, né? E no dia que elas quiserem ter um filho, elas não vão conseguir, né? Então, quando se autoriza legalmente o aborto, o que acontece é que o aborto se banaliza. Ele começa a ser usado realmente como controle de natalidade. Aumenta o número de abortos, como tem acontecido na Espanha, né? Então, há uma preocupação muito grande. Na Espanha, inclusive, se mostra que aumentaram até as mortes maternas. Então, não diminui morte materna a liberação do aborto, né? E vale dizer que aqui no Congresso Nacional, de fato, né, a votação do 1135, que é o PL que tenta liberar o aborto, foi a derrota mais estrondosa que já houve na Comissão de Seguridade Social e Família, foi 33-0. Né? Por quê? Porque os deputados estavam conscientes de que realmente é preciso proteger a vida e de que a população brasileira, os seus eleitores, não desejavam que essa lei fosse aprovada, né? Então, realmente foi uma derrota estrondosa. Depois, na Comissão de Constituição e Justiça, foram só 4 votos a favor do projeto de lei e foi considerado inconstitucional, né? E depois houve um recurso para que fosse a plenário, mas até hoje nem sequer o recurso foi julgado, né? Por quê? Porque os deputados sabem perfeitamente que o eleitor não quer que o aborto seja aprovado, né? E por isso também o assunto voltou agora durante as eleições. Professor Vonei, o senhor acredita que a liberalização do aborto possa tornar esse método como um método contraceptivo, de fato? Professor? A professora está com os dados completamente equivocados. Eu cheguei da Espanha segunda-feira. O Estado, que é um Estado um pouco desenvolvido da Espanha, que é Castilla de la Mancha, alguns médicos estão se negando a fazer aborto, mesmo que o Estado tenha obrigado, com o argumento do conflito de interesses e objeção de consciência. Mas o Partido Socialista Espanhol está fortemente empenhado em manter essa legislação. Os partidos conservadores de direita é que são contrários. Mas eu respondo a sua pergunta dizendo o seguinte: na Itália foi exatamente o contrário. O relator foi o professor Giovanni Berlinguer, que foi senador durante 2 legislaturas e deputado por 4 do Partido Comunista Italiano. Hoje é professor, é cidadão honorário de Brasília e professor honoris causa da UNB. Foi o meu professor de bioética na Universidade de Roma. Pois o professor Berlinguer conta que hoje o aborto, passado 30 anos na Itália, está se tornando uma prática residual. Depois de aprovado em 79, houve um pequeno acréscimo, porque havia acumulação de casos. Aí abriu-se a discussão, a sujeira foi tirada debaixo do tapete. A sociedade italiana começou a discutir abertamente essa questão e as meninas, as famílias começaram a se prevenir. E o aborto, segundo palavras do próprio professor Berlinguer, está se tornando uma prática residual na Itália. Então não é verdade. Assim como essa coisa de mostrar o embriãozinho aqui, seria a mesma coisa de eu trazer uma mulher negra, né, com as vísceras de fora aqui, morta por um problema de uma infecção hospitalar, uma infecção secundária, um aborto mal feito em fundo de quintal. Quer dizer, não é esse o caminho. O caminho é o caminho acadêmico, não da emocionalidade. Então eu estou mostrando caminhos. A Grã-Bretanha, o Reino Unido, que é um país extremamente desenvolvido, foi feito um projeto de lei dos anglicanos para diminuir de 26 para 22 semanas o aborto. Foi derrotado aplastantemente por 360 votos para menos de 120. Né? Na semana em que o Supremo brasileiro estava discutindo se embrião era pessoa ou não era pessoa, a discussão foi 6-5. Então eu volto a dizer, o Brasil moralmente é extremamente conservador, ainda há um colonialismo hispano-português aqui nesse continente, todo da América Latina, e no Brasil ele é forte, né? Nós temos a sexualidade muito extrovertida. Eu costumo dizer, perdoem, a gente bota a bunda de fora em Ipanema, mas nós somos um país conservador, muito careta, muito conservador. E essas coisas têm que ser abertas para discussão, como os países desenvolvidos estão abrindo. Vonei, se me permite, então eu vou levar essa questão de volta para a professora Lenise. Lenise, essa questão é meramente científica?
Não, a questão é, antes de mais nada, a ética. Agora, cientificamente, não há a mínima dúvida de que um embrião não é um bando de células, né? Um embrião, veja bem, quando o espermatozoide do meu pai encontrou o óvulo da minha mãe, ali eu comecei, naquele primeiro dia. E ali no meu DNA já estava definido que eu ia ter o nariz da minha mãe e os olhos do meu pai. E isso é ciência, né? Então, nós temos certeza, existe uma identidade entre aquele ser humano que se forma no momento da fecundação e a pessoa que nasce depois. Não há, cientificamente não há como negar isso. Qualquer livro de embriologia começa no momento da fecundação. No dia que me apresentarem um livro de embriologia que não começa com a fecundação, eu vou dizer que a vida humana talvez possa começar em outro momento. Mas o professor Volney trouxe um dado interessante da Espanha. De fato, lá o Partido Socialista quer manter o aborto, porque os partidos socialistas no mundo inteiro são a favor do aborto. No Brasil não é diferente, ao passo que os outros partidos da Espanha não querem isso. E os médicos espanhóis, que fazem objeção de consciência, acabaram de ganhar na comunidade europeia esse direito, porque foi levado à comunidade europeia, porque a Espanha, veja bem, quer obrigar aquele médico que tem consciência de que ele está tirando a vida de um bebê a fazer um aborto, eles querem obrigar esse médico a fazer aborto. Será que nós queremos isso aqui no Brasil? E, de fato, isso está sendo um problema lá fora. Em Portugal, a lei foi aprovada e as mulheres vão aos hospitais e nenhum médico quer fazer aborto. Por quê? Porque o médico, ele se forma para trazer a vida para as pessoas, não para trazer a morte, né? Então, se ele percebe, né, que aquilo que ele estudou, pois tem que ser usado para trazer morte, então ele não quer fazer isso. E graças a Deus ele tem o direito de objeção de consciência, e com esse direito de objeção de consciência, ele então se recusa a fazer esse aborto, e nisso ele tem toda a razão, ele tem todo o direito. É um direito do médico, é um direito da criança, e eu digo, o direito da mulher, também a mulher é muito mais protegida.